Todos vós nessa noite. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 24. Meus irmãos, nós hoje estamos reunidos em várias igrejas no Brasil, estão festejando o DIP, Domingo da Igreja Perseguida, festejando porque o Senhor, em sua graça, Ele nos dá a vitória em Jesus Cristo. Em meio às lutas e perseguições, o Evangelho tem sido pregado e o Senhor tem vencido os seus inimigos. E hoje nós queremos compartilhar uma mensagem aos irmãos que estão aqui presentes. Nós estamos dando uma pausa na nossa série Emoções, para compartilhar uma mensagem importante para a igreja brasileira e para a igreja em Presidente Dutra. O tema deste ano das Portas Abertas, a missão Portas Abertas, é uma missão que cuida de missionários e irmãos nos lugares mais perigosos do mundo para os cristãos viverem. E o tema deste ano é os países mais perigosos para os cristãos. Hoje de manhã tivemos momentos de intercessão pelos irmãos perseguidos no mundo por causa da sua fé. E hoje à noite nós queremos compartilhar uma breve palavra aos irmãos, uma mensagem que também foi compartilhada conosco pela liderança da missão Portas Abertas, com algumas inserções pessoais e construções. Nós queremos pedir que os irmãos acompanhem Mateus 24, 9. Obrigado pela água. As crianças poderão acompanhar também com muita alegria esta passagem, que diz assim, todos juntos: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nosso Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor é Deus. O Senhor é nosso Deus. Tu nos chamaste para te servir, para te amar, para te adorar. Fomos criados para isso. E às vezes não temos vivido para os propósitos pelos quais, ou para os quais o Senhor tem nos criado. Nesta noite, nos ajuda a compreender como a graça opera na vida de irmãos e irmãs da igreja perseguida. Pedimos a tua ajuda para entendermos a tua palavra e colocarmos no coração. Enquanto pregamos, Senhor, que teu Espírito Santo ministre no coração do teu povo, aos presentes e àqueles que estão nos acompanhando pela transmissão, que o Senhor fale também por meio deste canal de transmissão. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje mais de 360 milhões de cristãos enfrentam a perseguição. Ou seja, 1 em cada 7 cristãos é perseguido no mundo. Isso é um número muito alto de perseguidos. A perseguição, irmãos, é uma realidade nos 50 países da lista mundial de perseguição 2023. Se você acessar o site Portas Abertas, você vai encontrar lá a lista de 50 países mais perseguidores dos cristãos do mundo. E neste ano, eles também colocaram 26 países na lista de países em observação.
Queridos, uma pergunta muito comum que é feita pelas pessoas que ouvem falar sobre perseguição é: quando a perseguição começou? Quando a perseguição começou? Quando nós enxergamos o texto lido em Mateus 24, nós vemos Jesus saindo de Jerusalém. Ele se reúne com seus discípulos para um tempo em particular lá no Monte das Oliveiras, e ele responde algumas das perguntas feitas pelos apóstolos sobre o fim dos tempos. E aí ele chega no versículo de número 9 e diz: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Irmãos, percebam que esta não é uma boa notícia inicialmente. Essa não é uma boa notícia. Dizer para os seus discípulos que eles seriam entregues, eles seriam perseguidos e condenados à morte, e eles seriam odiados por todas as nações por causa de Jesus. Não é uma boa notícia inicialmente. Quando olhamos para a história da igreja, nós enxergamos que estas palavras de Jesus, elas se cumprem na vida dos apóstolos e de muitos discípulos dele. Se você que já conhece a leitura de Atos dos Apóstolos, conhece um pouco de história da igreja, você sabe que dos 12 apóstolos que Jesus chamou, sabemos que apenas um deles morreu de morte natural, morreu na velhice. O nome dele é João, discípulo. Na verdade, aquele que escreveu o livro de Apocalipse. É o único que é registrado que morreu na velhice. Os demais, todos eles, inclusive Matias, aquele que substituiu Judas, todos morreram como mártires por serem pregadores do Evangelho. Jesus disse: vocês serão perseguidos e condenados à morte. Jesus não estava mentindo, ele estava falando a verdade. Mas, irmãos, desde os tempos mais antigos, nós encontramos homens e mulheres sendo perseguidos por causa do Evangelho. E a pergunta que eu gostaria de responder nesta noite é: o que podemos aprender com aqueles que sofrem a perseguição nos países mais perigosos para os cristãos? O que nós podemos aprender dos que já foram perseguidos no passado e os que estão sendo perseguidos no presente? 3 ou 4 coisas eu gostaria de destacar. Primeira coisa que aprendemos com aqueles que sofrem perseguição nos países mais perigosos do mundo para os cristãos é que vale a pena ser fiel ao Senhor em meio à perseguição, pois a recompensa é certa e eterna em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5, por favor, versículo de número 11 e 12, e acompanhe a leitura das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim, Mateus 5, 11 e 12. Todos juntos: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Meus irmãos, percebam as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que haverá um galardão. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Sinceramente, nós imaginamos que não seja fácil para aqueles que são perseguidos hoje, e muito menos para os apóstolos e discípulos na época de Jesus, ouvindo aquela declaração de Jesus e prevenindo esses homens que
se eles fossem fiéis, eles seriam perseguidos. Eles seriam perseguidos. Como consequência de sua fidelidade, eles seriam hostilizados, passariam por maus tratos, por perseguições, e essas perseguições viriam sobre eles, mas a recompensa era certa e segura. Quando olhamos Mateus 24, 9, na sequência muito próxima, em Atos dos Apóstolos, nós encontramos João e Pedro, que são presos, maltratados e ameaçados por serem cristãos, por serem pregadores do Evangelho. Eles são ameaçados, maltratados, presos, e ali inicia a perseguição aos cristãos. É claro que antes de Pedro nós temos Estevão, que não é um apóstolo, é um discípulo. Ele, Estevão, em Atos 7, ele é apedrejado e morto publicamente por simplesmente ser um seguidor de Jesus. Estevão. Meus irmãos, quando lemos Atos capítulo 12, nós temos o primeiro dos apóstolos que estava presente no discurso de Jesus, de Mateus 24. Sabe o nome dele? Crianças. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago. Ele está ali. Ele é irmão de João. Sabe o que aconteceu com ele? Crianças e adultos. Ele foi degolado por maldade de Herodes. Veja o que Jesus está dizendo em Mateus 24, 9, e agora percebam a sequência. Estevão morto, apedrejado, Pedro e João presos, maltratados, ameaçados de morte. Logo depois, Tiago degolado. E aí nós vemos que o discurso de Jesus em Mateus 24, ele não se concretiza apenas na vida dos apóstolos, mas na vida de todos aqueles que são fiéis ao Senhor. Lembra de Paulo? Ele disse em uma de suas cartas a Timóteo, ele diz que se você quiser viver piedosamente nesse mundo, você será perseguido. Perseguição é o que te espera por ser fiel. Mas tem uma boa notícia nas palavras de Mateus 5, versículo de número 12. Regozijai-vos e exultai. Por quê? Grande é o vosso galardão nos céus. Irmãos, tem uma carta chamada Carta a Diogneto. Você pode pesquisar. Essa carta foi escrita por um anônimo, escrevendo a indagação de um pagão culto, desejoso de saber mais sobre a religião que se espalhava no Império Romano. Diogneto é o nome desse homem, desse pagão. Então, Carta a Diogneto. Esse anônimo, ele estava mostrando a perseguição como parte integral da experiência dos cristãos dos primeiros séculos. E ele se referindo aos cristãos, tentando responder a Diogneto, ele, referindo-se aos cristãos, ele diz que eles amam, entre aspas, amam a todos, mas são perseguidos por todos. São desconhecidos e condenados. Recebem a sentença de morte e ganham a vida. Fecha aspas. Está lá, nesta carta a Diogneto. Esses cristãos que eram perseguidos por todos, eles amavam a todos. Eram desconhecidos e condenados, recebiam sentença de morte, mas ao final ganhavam a vida eterna.
Quando abrimos o site Portas Abertas e vamos lendo vários relatos, testemunhas, falando sobre a perseguição, uma das testemunhas conta que certa vez alguém autoridades chegaram para prendê-lo e apontaram a arma a esta pessoa que, ao invés de fugir, de chorar, essa pessoa simplesmente colocou as suas mãos e disse: me receba, Senhor, estou chegando. Senhor Jesus, estou chegando. Essa era a expectativa de cada cristão perseguido. E até hoje, eles têm uma expectativa de uma recompensa eterna. Então nós vemos, em primeiro lugar, que vale a pena ser fiel ao Senhor em meio à perseguição, pois a recompensa é certa e eterna em Cristo Jesus. Nós vemos apóstolos, discípulos, homens e mulheres desconhecidos, que foram martirizados, mas o Senhor vingará com justiça todos aqueles que fizeram maldade aos nossos irmãos. E aqueles que partiram desta vida para outra, pela graça de Deus, eles estão seguros em Jesus. A segunda coisa que aprendemos com os nossos irmãos que vivem nos países mais perigosos do mundo é que não devemos focar no ódio por aqueles que nos perseguem, mas que devemos ser focados no amor. Abra sua Bíblia em Romanos 12. Por favor, Romanos, capítulo de número 12. Versículo de número 21. Diz assim: não te deixes vencer, mas vence. Os cristãos perseguidos praticam este versículo, irmãos. Os cristãos que vivem em perseguição hostil, nos países mais perigosos do mundo para os cristãos, eles praticam esta verdade. Eles praticaram no passado, Estevão é um exemplo desse, que quando ele estava sendo apedrejado, ele disse para Deus: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele estava copiando a Jesus. E os cristãos que são perseguidos, eles não têm ódio dos seus perseguidores, eles não oram para Deus matar os seus perseguidores. Os perseguidos oram para que Deus salve aqueles que estão perseguindo cristãos. Aqueles que estão perseguindo os cristãos. Muitos são condenados à morte, irmãos, perdendo a vida por amor a Cristo. O ódio parece ser a força que move, principalmente os extremistas de outras religiões. Se vocês pesquisarem entre os países mais perigosos do mundo para os cristãos, vocês vão ver que na maioria desses países, a religião é islâmica. Ou uma religião em que prevalece o ódio e a perseguição por aqueles que professam uma fé diferente da deles. Os muçulmanos, radicais, extremistas, eles realizam uma pressão e violência contra os seguidores da fé. Mas como aquela carta do anônimo a Diogeneto, tem uma frase que ele diz que eles amam a todos, mas são perseguidos por todos. Então, por eles amarem a todos, eles não desejam mal a ninguém. Paulo escrevendo aqui aos Romanos 12, 21, ele incentiva esses cristãos a viverem em paz com todos. Paulo está incentivando os cristãos para que os cristãos busquem amar e não
buscar vingança contra os seus inimigos. Pelo contrário, eles deviam alimentar o inimigo faminto, dar água ao inimigo sedento. Isso está em Romanos 12. Então, em meio a todas as adversidades, meus irmãos e irmãs, nós testemunhamos que os cristãos perseguidos, eles colocam as palavras de Paulo em prática. Eles oram por aqueles que lhes perseguem. Eles abençoam e não amaldiçoam. Nossos irmãos que vivem nos países mais perigosos, eles são focados no amor. E eles têm o propósito de não retribuir a ninguém mal por mal. Nunca buscar vingança contra ninguém, mas orar e ajudar aqueles que necessitam, sejam eles quais forem. Então nós vemos, olhando para a história da igreja e olhando para os irmãos perseguidos de hoje, nós aprendemos que também devemos focar no amor e não no ódio. Nós ainda temos resquícios de ódio por aqueles que não pensam como nós, que não professam a mesma fé que nós, ou que falam bobagem sobre nós cristãos. Nós não devemos odiá-los, desejar o mal para eles, mas orar por eles e abençoá-los. Terceira coisa que aprendemos com os nossos irmãos que sofrem perseguição nos países mais perigosos do mundo para os cristãos, é que não devemos pedir para que a aflição meramente acabe, mas que na aflição possamos suportar e permanecermos firmes na fé. Era isso, e é isso que os cristãos perseguidos pedem a Deus: Senhor, dar-me fé, dar-me perseverança, firmeza, para que eu suporte a perseguição. Esta é a oração. Se você abrir o portal Portas Abertas, você não vai encontrar ninguém pedindo simplesmente para que a perseguição acabe. Os cristãos perseguidos não pedem para que a perseguição simplesmente acabe. Eles estão pedindo para que eles permaneçam fiéis a Deus, para que eles permaneçam firmes na sua fé. Irmãos, e quando nós passamos por aflições, nós queremos logo que Deus nos livre da aflição, que nós saiamos do problema. E às vezes somos até reprovados porque não sabemos lidar com as provações. Jesus, olhando para os relatos do Evangelho, nós vemos que Jesus ele caminhou com seus discípulos em toda a diversidade que se apresentou. Tudo que os discípulos passaram, tudo que os discípulos, todas as coisas que os discípulos enfrentaram, Jesus estava lá com eles. E um de seus registros, na verdade, palavras registradas por João, em João 17, 15 a 18. João registra as palavras do Senhor que diz: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E mais, em João 16, 33, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos e irmãs, quando os cristãos perseguidos são visitados em seus países, eles têm um pedido de oração muito comum. Qual é o pedido? Entre aspas, orem por nós, para que haja o que houver, permaneçamos firmes na fé. Essa é a oração. Viu, irmã? Essa é a oração, firme na fé, que eu permaneça firme na minha fé, que as aflições que vierem contra mim, para me destruir, que eu seja firme na fé. Que as aflições que venham para me provar,
que eu seja aprovado com a minha fé. Essa é a realidade daqueles que vivem nos países mais perigosos do mundo. Eu sei que não é fácil para nós fazer essa oração. É fácil? Pedir, Senhor, que eu permaneça firme na fé. A gente dá uma dor de dente, a gente já está pedindo oração. Ai, 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 peço oração para essa dor de dente passar. Não é? A gente pede logo para passar. Nós vivemos numa sociedade hedonista. O que é o hedonismo? É a busca pelo prazer, a todo custo. Então ninguém quer sentir dor. As farmácias empreendedoras, vocês sabem, todo dia, assim, de maneira hiperbólica, todo dia abre a farmácia. Não é empreendedora, mas abre. Aí, hiperbolicamente falando, nós temos muitas farmácias aqui. E não somos contrários àqueles que trabalham com farmácia, mas vemos que hoje há uma dependência por analgésico, porque a gente não quer sentir um pouquinho de dor. Minha mulher não gosta muito de tomar medicamento. Minha mulher, ela não gosta de sentir dor, mas ela gosta de enfrentar a dor e evitar o remédio, não é, Natiele? Porque sabe que depender de medicamento é algo ruim, trará outras consequências à saúde. Mas nós somos assim, normalmente. Nós temos vários remédios. Conheço um amigo que é bom de remédio. Gosta de passar um remedinho de vez em quando, tem um probleminha de dor de cabeça, ele tem a solução. Probleminha no estômago, ele tem a solução. O nariz entupiu, ele tem uma solução. Mas nós, de fato, simplesmente provamos que somos uma sociedade hedonista. Uma sociedade que busca simplesmente o prazer. Quando lemos Mateus 24, 13, nós encontramos uma expressão muito importante de Jesus, no mesmo discurso. Aquele que perseverar até o que é que acontece com ele? Será salvo. Então esta é a palavra para aqueles que estão sofrendo alguma aflição, alguma perseguição, que permaneçam firmes na fé. Deus lhe dará graça para suportar. Visitei recentemente alguém que está passando por problemas de saúde, sentindo muitas dores. E a pessoa disse assim: pastor, eu estou orando para que Deus me cure. E eu disse para ele: devemos orar para que Deus nos dê graça, e se Ele quiser curar, que nós fiquemos curados, mas que também oremos para que suportemos as adversidades, que se Ele não nos curar, que nós tenhamos forças para suportar a dor e o sofrimento até o fim, sendo fiéis a Ele. Não é fácil, ninguém gosta disso, de ser frustrado às vezes da sua fé, porque parece que Deus prometeu fazer tudo por a gente, curas e mais curas. Deus não prometeu. Paulo tinha uma enfermidade, segundo os registros, parece que ele tinha problemas. Timóteo tinha problemas no estômago. Tínhamos homens e mulheres com problemas, mas eles não foram curados. Eles viveram a vida inteira e morreram com problemas, mas Deus estava com eles, como Ele está com você. Porque Ele promete estar conosco todos os dias até a consumação do século, mas Ele não nos promete vida fácil e mansa aqui. Ele diz: no mundo tereis aflições. Em último lugar, nós aprendemos que aqueles que sofrem perseguição nos países mais perigosos do mundo, é que jamais a perseguição deve ser motivo de tristeza, mas de esperança. De esperança. Quando olhamos para textos, histórias de cristãos perseguidos, em meio à perseguição extremas, muitos cristãos conseguem experimentar a alegria de Cristo e a paz que excede todo o entendimento. Eles aprendem, irmãos e irmãs, a ter esperança. Quando lemos em Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, 17 a 18, Paulo falando sobre as aflições desse mundo, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação,
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Quero contar a história de uma menina. Crianças, prestem bem atenção para essas histórias. Vocês gostam de histórias, não é, Safira? Escuta essa história. Debbie, não é a Débora, viu? É a Debbie. Debbie, ela perdeu os pais e um primo adolescente durante os atentados da Páscoa lá de Sri Lanka, em 2019. Quem assistiu a alguma reportagem em Sri Lanka, em 2019, um atentado deixou pelo menos 290 pessoas mortas e 450 feridas nesse atentado, contra gente cristã. Nesse atentado, esta menina de 6 anos perdeu seus pais e um primo naquele dia. Uma outra consequência daqueles ataques foi que esta menina ficou cega com apenas 6 anos. Os avós, tios e um irmão cuidaram da menina. E diz os registros de Portas Abertas que essa menina tem alegria e esperança em meio à adversidade. É fácil perder os nossos pais, ainda na infância, os nossos provedores, e continuarmos sendo alegres em Cristo, com esperança em Cristo? Não é fácil. Irmãos, ela sempre lembra que o mal já foi vencido na cruz e que haverá um fim para todo sofrimento. Olha as palavras dela, entre aspas. Minha história favorita é que, apesar do pecado de Adão e Eva, Jesus veio salvar cada um. E quando ele quando ele chegou, teve a vitória sobre Satanás e o inimigo foi derrotado. E quando o assunto é o futuro, ela empolgada, falando sobre a volta de Cristo, entre aspas, Ele vai abrir meus olhos e eu verei minha família de novo. Uma criança de 6 anos, cega, ela está dizendo, quando Jesus voltar, Ele vai abrir meus olhos novamente. E eu vou ver minha família outra vez. Como ter esperança em meio à perseguição? Só a graça de Deus faz isso. Então, meus irmãos, quero concluir dizendo exatamente aquilo que nós já aprendemos nessa noite. Aprendemos com os cristãos perseguidos que as perseguições são cumprimento dos textos bíblicos, nós vimos ali. Assim como os cristãos da igreja primitiva, iniciando pelos apóstolos, que foram perseguidos e mortos, nossos irmãos e irmãs da igreja perseguida não reclamam disso e oram pelas pessoas que lhe fazem o mal. Nós sabemos que não é fácil, mas é possível em Cristo Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, pela Tua graça e misericórdia, nós estamos vivos. Obrigado por nos dar uma vida mansa e tranquila nessa cidade. Pela liberdade que temos de pregar o Evangelho publicamente, com ousadia, e até mesmo nos meios de comunicação, via internet. Louvamos o Teu nome por esta liberdade que às vezes tem sido ameaçada, mas o Senhor ainda tem a preservado para nós. Obrigado por isso. E pedimos pelos nossos irmãos que estão vivendo em dificuldades, escondidos, no anonimato, que não têm acesso muitas vezes à própria palavra de Deus, são proibidos de ter as suas próprias Bíblias. Que o Senhor traga paz e alegria a eles em meio ao sofrimento.
Conceda a eles fidelidade e perseverança, para que se mantenham firmes na fé. E a nós também, Senhor, que continuemos firmes no Senhor. Dá-nos alegria em saber que os nossos nomes estão registrados nos céus. Dá-nos essa alegria. Que as nossas crianças aprendam desde cedo o valor da liberdade religiosa, o privilégio de serem seguidores de Jesus e de, às vezes, sofrerem por causa dele. Porque o Senhor promete a todos aqueles que são fiéis que haverá um galardão no céu para eles. Dar-nos graça e esperança e ajuda aqueles que sofrem nos países mais perigosos do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero